Olá pessoal, hoje a nossa aula é de História e nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. O rei de Portugal era o Dom Manuel, o Venturoso. Ele ordenou Pedro Álvares Cabral que partisse para as Índias, e isso foi no dia 9 de março de 1500. Como as viagens pelo Atlântico eram muito demoradas, a expedição do Pedro Álvares Cabral ele só chegou no Brasil no dia 22 de abril de 1500, após 44 dias de viagem. A primeira exploração no litoral do território descoberto foi feita pela própria esquadra do Cabral, que surgiu paralelamente à costa em direção ao norte, procurando um porto onde os navios ficassem abrigados. No dia 24 de abril, gente, eles desembarcaram no local escolhido, que recebeu o nome de Porto Seguro. Atualmente, hoje é a Baía Cabralha, no estado da Bahia. Ao chegarem na praia, os portugueses encontraram os habitantes da terra, a quem eles chamaram de índios, e todos os registros da viagem e do descobrimento foi feito para o rei por um escrivão da esquadra, que foi o Pero Vaz de Caminha. Ele narrou todo o acontecimento e fez comentários sobre os nossos primeiros habitantes, que eram os índios. Sendo Portugal um país católico, também na esquadra de Cabral havia um sacerdote, o Frei Henrique Soares de Coimbra, nascido na cidade de Coimbra, e ele celebrou no dia 26 de abril a primeira missa do Brasil, em ação de graça pelo descobrimento no ilhéu da Coroa Vermelha. Portugal e a Espanha eram os países mais desenvolvidos nas técnicas náuticas e passaram a competir pelo domínio das terras. Para organizar essa disputa, evitando as guerras, eles fizeram um acordo entre o rei dos dois países, que era chamado Tratado de Tordesilhas. Pelo Tratado de Tordesilhas, o mundo era dividido por um meridiano de Tordesilhas, a linha imaginária que dividia a Terra em leste e oeste, ou parte oriental e ocidental. Então, esse tratado, gente, ele considerava que todas as terras descobertas ou que ainda ia ser descoberta, a leste do marco estava estabelecido um meridiano e pertencia a Portugal, e as que fosse a oeste pertencia à Espanha, como vocês podem ver aí na imagem. Portanto, quando chegou ao Brasil, Pedro Álvares Cabral sabia que esse território já pertencia a Portugal. Posteriormente, Inglaterra, a Holanda e a França, eles consideraram esse acordo e passaram a piratear os navios portugueses e espanhóis. Além de ocuparem terras e contrabandearem nossa maior riqueza, que era o pau-brasil. Então, gente, como eu falei para vocês, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles, encontraram já pessoas que moravam aqui. Então, eles deram o nome de índios, certo? E eles colocaram vários nomes no Brasil, até chegar o nome Brasil, tinha recebido vários outros nomes. Era Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, e só assim foi Brasil. Mas quando eles chegaram, o Brasil já tinha um nome que os índios tinham colocado. E esse nome era Pindorama, que significa Terra dos Palmares, né? Agora, por que, a razão do nome Brasil? Que com o passar dos anos, a madeira do pau-brasil passou a ser uma matéria-prima de grande valor. Então, o que eles faziam com ela? Eles podiam fazer tintura forte, a cor da brasa,
né? E por isso, em 1503, foi que a nossa terra passou a ser chamada de Brasil. O Cabral, gente, ele não ficou muito tempo aqui no Brasil, não. Por quê? O objetivo do Pedro Álvares Cabral era sair de Portugal e chegar nas Índias para comercializar as especiarias. Por isso que ele não ficou muito tempo aqui, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem ler o texto que está no livro de vocês ou assistir o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Façam a atividade, manda para mim e eu quero ver bem feito, tá bom? Um beijo e até a próxima.